Alô! Bem-vindos a mais um episódio do podcast As Empreendedoras Brasil! Bom, gente, a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast do quadro Mulheres Empreendedoras de Cristo. E hoje a gente vai falar com uma mega especial aqui conosco, uma convidada maravilhosa, Alessandra Piloto. Só que antes da gente começar a falar com ela, a gente vai agradecer primeiramente os nossos patrocinadores. E qual é o nosso primeiro patrocinador, amiga? Claro que é nosso queridíssimo e maravilhoso Jesus Cristo de Nazaré. Nosso Deus maravilhoso, principal patrocinador, edificador deste podcast aqui, que está sempre presente, sempre nos ajudando, impulsionando esse trabalho tão bacana, né, amiga? E sendo o nosso maior patrocinador, aquele que nos motiva, né, amiga? Sim. Aquele que nos motiva sempre para tudo na nossa vida, principalmente para empreender, né? Então, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Agradecemos o nosso patrocinador maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor continue aqui conosco, Pai amado, Pai querido. E não saia das nossas vidas. O podcast vai acabar, o episódio vai acabar, né? O podcast vai acabar hoje, mas o Senhor continua conosco. Sim. Amém. Sim. E começa aí com a nossa outra patrocinadora. Vamos agradecer também agora os nossos patrocinadores que contribuem para que esse podcast funcione, esteja aqui trazendo informações para vocês. E nós vamos começar com a Landes, que é uma empresa de planejados maravilhosa. Então, se você quer fazer aquela alteração nos móveis da sua casa, da sua residência, onde quer que seja, gente, lá tem os melhores planejados, com melhor preço, qualidade, tratamento de excelência, gente. Se vocês querem todas as qualidades que você possa imaginar, o BBB, é lá que vocês vão encontrar. Então dá uma olhadinha lá no Instagram, landes.valqueire, e não deixe de marcar uma avaliação e faça um orçamento com eles. Vocês vão amar, eu assino embaixo, né, amiga? Você também, né? Eu também, porque eles têm um atendimento muito humanizado. Apesar deles trabalharem com móveis planejados, né, que trabalham mais com coisas, vamos dizer assim, mas assim, o diferencial é o atendimento, pessoas. Sim, então, eles dão muito valor a isso. Eles pensam exatamente nos detalhes, né, amiga? Eles procuram buscar aquilo que, a essência do seu cliente, o que realmente vai fazer a diferença na vida, dia a dia daquele cliente, uma coisa funcional e que caiba realmente no gosto de cada cliente, né? Porque tem que saber qual é a necessidade do cliente, né? E eles visam muito isso. Sim. Então, a nossa outra patrocinadora é a doutora Alessandra Reale, ginecologista obstetra, totalmente humanizada essa. Também. Já esteve aqui conosco falando de saúde da mulher. Tem um episódio com ela, a doutora Alessandra Reale. Gente, vocês têm que ver o Instagram dela, doutora Alessandra Reale. Vai lá para vocês verem como ela é elogiadíssima pelas pacientes. Eu sempre friso isso, porque é isso que realmente me chama a atenção. Então, cada vez que você quer que posta alguma coisa lá, poxa, 100 e poucas curtidas. É verdade. Contra fatos no ar. Entendeu? Você é maravilhosa. O que mais tem lá são clientes elogiando, agradecendo o cuidado, o carinho que ela tem por cada cliente. Isso. E o pós também, porque não é só aquela história de deu parto tchau, não. Ela vira uma amiga mesmo do seu paciente. Ela realmente tem um tratamento extremamente humanizado. E ela também trata muito da saúde da mulher. Então, é isso. Nós agradecemos os nossos patrocinadores. Com então, certeza. agora nós vamos dar início a mais um episódio do podcast As Empreendedoras Brasil com a Alessandra Piloto. Alessandra, me fala aí da sua empresa. Antes de você começar a falar da sua trajetória, eu queria que você apresentasse a sua empresa. Fala pra gente. É uma empresa nova, não é isso? Exatamente. É franquia? Não. É uma empresa idealizada por mim, né? Foi idealizada por mim a partir da experiência que eu tenho dentro da área que eu atuo. Eu sou bióloga e mais de 20 anos nessa área, trabalhando no CLT. Tive a oportunidade de, nos últimos 2 anos, ir para uma outra área da empresa e conhecer uma outra área, ou uma outra parte da empresa, e gostei muito, que é a parte com o cliente, né, de tratar com o cliente. E ali houve uma oportunidade de negócio. Entendi. Então fala aí o nome da sua empresa. Saúde Lab Exames, fica na Vila Valqueire, na Rua dos Miosotes, 55, sala 154. Isso. Ela é novinha, tem 2 meses, mas a gente está muito feliz de estar
podendo colaborar, né? Ter esse serviço, prestar esse serviço aqui para o lugar onde eu nasci, onde a gente frequenta, né? Eu moro na Sulacap, na verdade, mas a Vila Valqueira é aqui do lado, né? Muito pertinho de Sulacap. Fronteira, né? Então, assim, é muito bom a gente poder estar prestando esse serviço para quem a gente conhece, né? Sim. É uma empresa de exames laboratoriais. Isso. Qual é o diferencial da sua empresa? Em relação às outras mercados? O nome da empresa, né? Saúde Lab, né? Então, a gente entende que a gente tem que proporcionar saúde. Informações sobre saúde. Entendi. Eu acho que a gente tem muita tecnologia hoje e as pessoas conhecem as grandes possibilidades que se tem em relação a novos exames, né? Alguns médicos que ainda não se atualizaram também. Então a minha ideia principal é estar passando essa informação e oferecendo um serviço humanizado, que eu acho super importante. A gente está lidando com saúde. Sim. E é uma coisa que a gente não gosta de investir, né? Pegar o dinheiro, a gente prefere muito mais pegar o nosso dinheiro e colocar numa outra coisa, né? E viajar, num restaurante. Então, assim, e também dar acesso às pessoas que não têm condições, né, de ter um plano de saúde, ter acesso a exames com preços, com qualidade, com bons preços. Então, um atendimento humanizado e também um atendimento que eu possa proporcionar isso. A pessoa pode fazer o exame dela, não precisa deixar de fazer porque não tem grana. Eu facilito as formas de pagamento para as pessoas. Sim. Aí analiso os casos. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Bacana. E como é que foi tua trajetória de carreira profissional que hoje te fez te impulsionar a querer empreender? O que aconteceu? Como é que foi tudo isso, toda a tua jornada que hoje te deu aquele clique, não, quero empreender? Vou encarar isso. Isso sempre esteve em mim desde criança. Desde criança. Acredito que se isso tiver alguma... foi genético, porque a minha mãe era muito assim, mas a minha mãe era uma mulher. Minha mãe nasceu em 43, esposa de militar, né? Marido nordestino. Então ela tinha esse impulso de fazer, mas meu pai trazia ela ali na rédea curta. Tem muitos episódios engraçados da minha mãe que eu trago na minha memória. A mãe já falecida, infelizmente ela faleceu com 53 anos de idade. Poxa, não. E a gente tinha um sítio e a gente plantava muita banana. Então quando a gente ia para esse sítio, meu pai voltava com a come lotada, banana, muita banana. A gente não sabia o que fazer. E a minha mãe automaticamente fazia tortas de banana e oferecia na vizinhança, vendia as tortas de banana. Só que era tudo na encolha, escondido, porque meu pai não podia saber. Apoiava. Um belo dia ele estava em casa e ela começava, você pode vir aqui no momento que ele está ali no quartel, depois disso não bate aqui em casa não. Eu sabia que isso não ia demorar muito, ia virar claro. E ela fazia as tortas de banana, um belo dia, bateram no horário que não era, e aí ele descobriu e acabou com a... E ela vivia... Foi empreendedorismo dela. Mas ela não desistia, ela tentava e vendia picolé e fazia sacolé, né? E eu pequena também tinha essa coisa, eu apoiava, estava sempre com ela. E eu tinha um outro irmão também que era nessa mesma vibe. A gente começou a fazer, eu tinha uns 6, 7 anos, ele 2 anos mais velho que eu, devia ter uns 8, 10. A gente ia pro cemitério Jardim da Saudade no 2 de novembro e a gente limpava as lápides e ganhava um dinheiro. Pegava as flores, fazia aquilo. Eu e meu irmão. Gente, são empreendedores muito diferentes. Isso na década, tô falando de década de 80. Em tudo você tem uma oportunidade, por que não? E meu pai só veio saber que a gente fazia isso depois. Não, mas assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu também. Exatamente, isso na década de 80. Aí era aquela felicidade que a gente ganhava aquele troco, né? E aí a felicidade era ir na venda comprar os nossos doces favoritos. Isso era muito engraçado. No final do dia, com aquela graninha, a gente comprava os doces e tudo escondido. Entendeu? E assim. Meu pai... Tem gente que faz isso hoje? Eu não sei. Eu não sei. Gente, olha a ideia! Gente, olha a ideia! Aqueles que tinham as lápides que tinham aquelas letrinhas douradas, a gente pegava, meu pai, como ele era militar, ele polia com pelos nomes o cinto do quartel, e a gente pegava um pouquinho e limpava aquela coisa dourada das letras, das lápides, e ficava aquilo maravilhoso, tudo bem polido, arrumadinho. Vocês não tinham medo de fantasma? Ah, nem um pouco. É mesmo?
Ficava de boa. O Jardim da Saudade não é assustador, né? É um cemitério bem, é um jardim ali. Gente, né? olha a opção de negócio aí. gente, não- Olha a opção de negócio. E a gente muito Tudo pequeno, você muito pode ver uma pequenos, né? oportunidade, né? Exatamente, nós éramos muito pequenos com isso. E meu pai só foi saber dessa Pode, né? aventura. Como é que vocês tiveram essa ideia? Alguém deu essa ideia pra vocês ou vocês Eu lembro que a gente partiu para isso, para fazer. Eu não lembro muito bem Alguém o start pediu? disso, né? Acho que foi uma oportunidade mesmo de negócio. Gente, olha Pode ser que a só. gente tenha visto alguém fazer e copiou, eu era muito pequena, né? Mas eu lembro da gente fazendo essa aventura. Então, gente, mas do mesmo jeito que as pessoas, né, começaram com esse negócio de maquiar a pessoa morta, falecida, para não ficar com aquela expressão de sofrimento, de isso e aquilo. De onde surgiu essa ideia de maquiar? Foi uma pessoa que surgiu, cara, vou maquiar. Gente, que isso, cara? Você já morreu, tu vai maquiar? Vou maquiar, porque tem um objetivo Sem nisso. dúvida, sem dúvida. Você Há ameniza um objetivo. aquela situação ali, né? Há um objetivo. Então, realmente, os cemitérios eles estão muito abandonados. Olha, gente, a oportunidade. Muita coisa para ser feita, né? muita Criatividade. coisa. Onde a gente menos imagina, a gente pode encontrar uma oportunidade. É, coisa que está quebrada. Dizer que não dá para ganhar dinheiro é uma desculpa, né, amiga? Exatamente. É uma desculpa dizer que não pode ganhar dinheiro. Isso fica em pouco agora. É por isso que aqui é tudo improvisado, sabe por quê? Porque senão a gente não tem essa surpresa no olhar, assim. E é legal, a gente optou por isso, Eu tô boba com isso. Então, nesses 20 anos dessa empresa, uma grande empresa de diagnóstico, de medicina diagnóstica que eu trabalhei, 2 vezes eu pedi demissão para tentar empreender. E a primeira vez foi uma empresa de correspondente bancário, né? E aí não era muito a minha prática, uma oportunidade ali de fazer, não foi muito que eu gostei. Aí depois disso eu fui, montei um quiosque de lanches e tudo mais. É aquela coisa latente em mim de querer empreender Então tá qualquer realmente coisa. no sangue, né? Tá Tá na no veia, sangue. né, amiga? E aí eu retornei para essa empresa, fiquei lá Tá na naquele veia. feijão com arroz ali durante anos. E nos últimos 2 anos eu tinha vontade de ir para essa outra área. Aí abriu, acendeu, né? O que eu fazia? Para ficar claro. Eu ficava dentro de uma empresa o tempo todo, durante esses anos todos. Quantos ali. anos você trabalhou nessa empresa antes de você montar a sua? Todo 20 anos, ao todo 20 anos. Só que eu tive essas 2 interrupções. Assim, de 1 ano, 2 anos aí. Não, numa empresa só? Na única empresa. Foi o primeiro emprego que eu fiquei, né? É que você Engraçado tem que a vários gente chamou de volta. Mas as funções que você exercia era do teu agrado? Você gostava? Era feliz? Eu gostava do que eu fazia, mas eu sempre falava, profetizava, dizia que eu ia ter o meu negócio. Mas por que você sempre quis ter o seu negócio? A tua profissão lá não te agradava? Ou realmente essa questão é da veia mesmo, de querer fazer algo que você tenha a liderança, que você tenha a liberdade de fazer? Essa Seria liberdade, isso? essa liberdade. vontade de fazer, de criar, que estava dentro de você, e lá você de repente estava trabalhando, isso? E essa vontade também, a sensação de que você está agregando valor, que tudo que eu faço tem que ter um propósito superior. Tem que ter um propósito. Eu já estou com um projeto aí em relação ao laboratório, aos exames, de fazer um programa com os... Não fala o projeto, não Pode? fala. Não pode? Não pode, mas é um projeto seu, Não, você vai eu falar preciso- o que a pessoa pode pegar. Não assim, mas na verdade eu vou precisar de parcerias, né? De pessoas Entendi. em relação à saúde. Isso. A gente entender como é que está a saúde aqui da região e ver o que a gente pode colaborar, né, aqui no Pai. Para não ficar naquele feijão com arroz, abre a empresa, fica ali, volta, fecha, dá 4 horas, você vai embora e ficar só nisso. Então essa inquietação que eu tenho, né, amava o que eu fazia lá dentro da empresa, só que chega uma hora que você fica naquilo ali, né? você estagna. E o interessante, indo para a parte, né, falando um pouco da minha experiência com Deus, né, nesse processo. Eu tinha acabado de participar de um grande projeto no setor que eu estava já há um bom tempo, há 8 anos no mesmo setor. E eles me finalizaram o projeto, foi bacana o projeto, e eles foram me passados para um outro setor. E eu fiquei muito indignada de ter ido para esse outro setor, porque foi o primeiro setor que eu cheguei na empresa, onde o meu menor cargo dentro da empresa. Então eu voltei. A minha sensação era como se eu estivesse regredindo, se eu estivesse retrocedendo. Então eu fiquei muito birrenta nesse período, foi mais ou menos 1 ano, eu fiquei ali, trabalhando empurrada. Começou isso a refletir até na minha saúde. Eu comecei a ter dores no meu corpo que eu
não sabia nem o que era aquilo, ia ao médico, não sei, já te coloquei lá do avesso, você não tem nada. Mas era a insatisfação, minha alma não frustração por você não ter sido reconhecida, porque quando a pessoa está ali e reconhece que aquele funcionário não tem como voltar para trás, você tem que colocar ele para frente, pô, o que isso é? Pô, não, você vai voltar para trás. Poxa, gera uma frustração. Esse é até um bom exemplo para nós empreendedores, né, para quem é empreendedor aí de grandes empresas que estão assistindo, de ter esse cuidado com os seus parceiros, né, principalmente parceiros como você, que com certeza fazia diferença dentro da empresa e acabou causando essa frustração que te impulsionou a sair. De repente eles perderam uma peça-chave grande empreendedora dentro da empresa por causa de uma decisão errada, que eles nem devem ter percebido que causaria tanto transtorno emocional para você a esse ponto. Bem, a palavra é essa, eu fiquei bem transtornada. E aí onde entra Deus nessa história, né? Que eu não entendia e era um corredor muito longo que eu tinha que passar, que andar. E eu falei, Deus, por que eu estou passando por isso? Isso não está legal, eu vou acabar pedindo demissão, eu preciso de uma oportunidade. E eu escutei ele falando comigo. Porque o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito rebelde, eu comecei a murmurar por conta daquela situação. E na verdade Deus estava trabalhando comigo. Então ele me fez voltar. Ele me fez voltar, ir para aquele lugar. E eu tinha essa questão de ter que me trabalhar. Ter que trabalhar dentro de mim, que aquilo não era uma coisa, na verdade não era uma humilhação aquilo ali, né? No final eu fui entender que era, naquele lugar, eu ia ser vista. E eu ia ter a grande oportunidade que eu estava querendo, que foi exatamente o que aconteceu. Né? Mas com esse bizu aí de Deus no meu ouvido, eu comecei a me avaliar. As dores foram passando, muitos opositores ali dentro de parceiros ali de trabalho, né? Colaboradores assim, começaram a se levantar contra mim ali, naquele momento, e eu, para piorar a situação de relacionamento, e eu tinha que manter uma postura ali e perseverar dentro daquele lugar. Depois que eu entendi que ele que tinha me... Não foi ninguém que quis me humilhar e colocar, foi a permissão dele, ele que quis que eu tivesse. Permissão ou foi ele que fez? Permissão é uma coisa. Vai ver, as pessoas quiseram realmente e ele permitiu, ele tem algo positivo. Exatamente. Há uma diferença entre permissão e quando é ele. Exatamente. Porque tem momentos que é ele, e tem momentos que ele permite. Entendeu? Então, o que você acha que foi realmente? Porque pra gente é importante isso. Não, eu acho acho que foi permissão. Não, ele tinha um plano, ele tinha um propósito ali para aquilo. Era ele que estava conduzindo a situação. E eu estava dispersa, eu estava distraída com aquilo. Eu me distraí com as circunstâncias. Eu não procurei entender a situação. E ele é misericordioso, maravilhoso, ele me deu esse tempo. Eu entendi. E aí começam as oposições, os opositores se levantarem, coisas muito boas ali, de repente você está num lugar que é o seu lugar de trabalho todo dia. Quando você chegar, tem uma pessoa sentada no seu lugar, e você volta do almoço e a pessoa está ali, e a pessoa não quer levantar do seu lugar. E eu tive que ir aprendendo a trabalhar essas coisas, coisas bobas, assim, que eu estava numa zona de conforto no outro lugar, e de repente eu, nessa altura do campeonato, ter que passar por isso. Eu não queria isso. Eu falei, poxa, por que eu estou passando por isso? E nessa de eu estar nesse lugar, eu até fui reclamar com a minha antiga chefe. Eu falei, poxa, mas eu estou ali naquele lugar que eu voltei. E ela olha, e nem cristã ela era. Ela olha, de repente tem alguma coisa. Aqui dentro você está trancada e ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo aí. Lá fora, você está se... todo mundo está te vendo. Você está eu saí de um setor fechado e fui para um pátio aberto. Né? E dito e feito. Foi a hora que eu fui vista e alguém vendo ali o meu trabalho, viu que eu tinha um perfil, uma pessoa ia ser promovida e ela me indicou para ficar no lugar dela. Ela estava me observando durante esse tempo. Sim. E eu fiz e consegui passar. Não. Aí teve uma oposição nessa situação. Fui para a final, fiquei no final com uma outra pessoa, essa pessoa foi escolhida, aí veio aquela banho de água fria, né? Eu fiquei as duas últimas, e aí eu fiquei com aquele banho de água fria. A menina que foi não ficou 15 dias, ela pediu demissão. A vaga que eu estava disputando com ela.
Quem ficou em segundo lugar fui eu. Então, assim, toda coisa tem que ser. Então, isso ainda na empresa que você estava... Isso ainda na empresa, né? E eu batalhei muito para conseguir. Eu fui atrás do chefe, fui me apresentar. Eu comecei a mexer os meus pauzinhos ali porque eu realmente queria. Não, eu tô sabendo que a menina que você escolheu já não tá mais, você lembra de mim? Eu fiquei em segundo, conversando, acabou que tudo funcionou. E eu fui para a vaga. E nesses 2 anos que eu fiquei, assim, foi onde eu tive a minha grande oportunidade de aprender uma outra tarefa ali dentro da empresa, né? E eu fiquei mais solta, porque eu trabalhava visitando clientes. Você já era cristã? Já. E aí eu comecei a visitar os clientes, comecei a ficar solta. A empresa me colocou um carro à minha disposição e eu comecei a ir nos laboratórios para dar treinamento para os donos de laboratório. E aí eu fui aprendendo com eles aprendendo comigo. E começou uma coisa a mexer aqui dentro de mim. Poxa, isso é legal, eu estou há 20 anos nesse negócio. Eu sempre gostou muito da arte de cozinha, de comida também. Sempre achei que fosse para essa linha ali. Sim. Só que eu vi que não era por aí. Acho que sim, né? Pode ser que no futuro a gente até... a gente pode abrir uma coisa no futuro diferente, vou falar com você de terminista, né? E assim, falei, isso é legal. Eu comecei, ia para casa e ficava ouvindo meu marido. Olha, isso é uma boa oportunidade de negócio pra gente fazer. Eu entendo desse negócio. Eu aprendo. É porque você começou a ministrar o treinamento, então, veja bem, você está ministrando o treinamento, você está aprendendo coisa nova. Sim, exatamente. Treinamento para dono de laboratório. Por que não abrir uma empresa de laboratório? Exatamente. E eu via a grande dificuldade que eles tinham. E eu fiquei olhando assim, meu Deus. E eles, mesmo com a grande dificuldade, era um negócio rentável, né? Você administrando ali bem, você consegue. Eu vi pessoas que eram de outras áreas completamente diferentes da saúde e elas lutavam, contratavam as pessoas da área e tocavam e estão muito bem. Né? Então eu falei assim, poxa, acho que tem como dar certo esse negócio. E eu estou aqui, abri a empresa, não é fácil. Saúde Labs. Exames, né? Saúde Lab. Saúde Lab Exames. Isso aí, para deixar claro, né? Quando a gente fala exames, as pessoas imaginam vários exames, né? Eu trabalho apenas com exames laboratoriais. Certo. Eu faço do exame mais simples ao mais complexo. Sim. Um parasitológico, que é um exame simples, e um teste genético. Sim. Entendeu? Um exame de ancestralidade, que vai de genética. Então, assim, vai do mais simples. Então, Eu quero isso. É muito bom, né? Eu estava até assistindo um podcast de uma convidada de vocês, nutricionista, muito bacana, ela falando da coisa de nutrição, que eu também amo essa área, né? Nós temos esse exame da ancestralidade, se você fizer o completo, você consegue ter ali uma descrição a genética daquela pessoa, vai dar a melhor dieta para aquela pessoa, para aquela genética. Eu quero, hein? Entendeu? Nossa. É bem bacana. Então podemos fazer aqui, qual pergunta podemos fazer? Todas. Fazemos qualquer negócio para Todas, É né? muito caro esse exame. Então ele já foi mais caro. Ele já foi mais caro. Quanto custa mais ou menos um exame desse? Então, vou falar por mim, não vou falar o preço do concorrente. Você tem os simples, os R$200, 200, 300, 500. O mais simples, o intermediário, uns R$500, R$400. Dá pra Gente gente parcela fazer. também. Dá pra gente fazer, pô. E é bem bacana. E o nosso, quem faz o exame pra gente, né? De vez em quando eles fazem umas promoções, dá pra gente baixar o preço, fazer uma promoção, baixa pra gente. Agora você comentou que chegou pro seu marido e trouxe essa Vendi. ideia. Seu marido já empreende? Então, meu marido, na verdade a minha família, meu marido, todo mundo sempre ficou muito assustado quando eu tinha uma ideia mirabolante. Todo mundo tentava, poxa, você tem uma estabilidade, pra que você vai... Sempre é o papo da estabilidade. E assim, porque de certa forma está dentro da biologia, dentro da minha área, mas é outra coisa. Então, aí você tem a estabilidade, olha só que impede o empreendedorismo. A estabilidade do plano de saúde. Exatamente. Você fica amarrado. O ticket, refeição. Aí tem bolsa, alimentação, tudo. O salário realmente é para você realmente ficar ali. É o salário indireto, né? Não que não seja bom não, porque é bom receber tem isso. suas vantagens.
Mas é aquela coisa que o certo as pessoas têm medo realmente de abrir mão para tentar algo novo, algo que você não sabe se você já vai ter lucro agora, se você daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez não dê. Exatamente. Então é uma interrogação, realmente é uma aposta. É uma aposta. Você tem Quando que ter na coragem. verdade a motivação deveria ser, sabe o que? Primeiro, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou tocar ele do jeito que eu quero, que eu acho que é viável, que eu acho que é certo. O que eu vou ter ali? Eu vou ter a minha liberdade de criar, de fazer o que eu quero, porque se eu cismar, não é para ser assim. Você sabe que quem empreende vai acordar mais cedo do que todo mundo, vai dormir mais tarde do que todo mundo. Gente, mas se no dia que eu quiser acordar meio-dia, eu posso sem ter medo de ser demitida. Agora, isso não é falta de comprometimento. Eu estou querendo dar uma ideia do que é também você se acomodar numa empresa, recebendo ticket, recebendo isso, recebendo aquilo, plano de saúde e tudo, onde você não tem vida. Porque se você ficar doente, você já fica preocupado se alguém depois vai te demitir. É aquilo, se você tem conhecimento daquilo que você vai fazer, você tem noção daquilo que você vai fazer, você tem expertise, como você tem, você já tem 20 anos de experiência, você faz tudo que você fazia com o pé nas costas. Exatamente. Então você só precisava realmente dar coragem para fazer sozinha aquilo que você já fazia por 20 anos, para alguém. Então, riscos calculados é o que se deve ser feito. Ela teve riscos calculados, ela não saiu investindo em algo que ela desconhece. Então, o risco está aí. É uma aposta? Sim, mas você pode ser muito assertivo se você pensar nesses aspectos. Estou no ramo que eu domino? Estou no ramo que eu já tenho uma expertise suficiente para conduzir algo sozinho? Quando você começa a responder essas perguntinhas e dá tudo ok, você pode sim arriscar, porque a chance de dar certo é muito grande. É muito grande, então não tem por que ter medo. Você tem que ter riscos calculados. E outra coisa, pensar o seguinte: você é dona da sua empresa, óbvio que você vai ganhar muito mais. Entendeu? Então, assim, ou se não ganhar, tudo bem, vai estar fazendo o que você gosta. Porque também não é só o dinheiro, realmente eu acho que o empreendedorismo, ele envolve essa questão de você também fazer o que você quer, o que você gosta. Você ama, Tem gente até que ganha menos, de repente, trabalhava numa empresa e ganhava 15 mil. A pessoa saiu para empreender, está ganhando 9. Estou dando exemplo, 9 mil. E como ela falou, ela dentro da diferente. empresa, ela estava fazendo o que ela gosta. Porém, ela estava sendo freada em fazer algo a mais, em fazer algo que dentro dela, criatividade, vontade de fazer algo diferente para o público. Então ela tem um know-how, algo diferente que ela quer trazer no ramo dela que lá ela não poderia fazer. Então isso é trazer inovação, trazer novidade no ramo dela. E ela a inovação ela parece que ela vai vai trazer agora com esse projeto que eu falei para ela segurar e não falar, vai falar pra gente aqui em off que a gente vai roubar ele. Mas projeto não se fala antes de você concretizar, registrar tudo direitinho, a ideia, tudo tem que ser registrado, inclusive a ideia, tá? Porque senão vem outro e faz. Então você ser pioneiro naquilo é um diferencial lá na frente. Então por isso que eu tô te falando isso. Como é que foi assim a atitude? Aí você teve a ideia de montar o seu negócio. De onde veio a atitude, como é que ela veio? Como é que veio essa coragem, como é que veio essa ação? E pronto, tchau gente. É hoje. Isso a gente já vem pensando há muito tempo, né? Vem pensando, vem avaliando a qualidade de vida da gente, o tempo que a gente não tem para nossa família, tanto, né? E uma característica que eu tenho, que pode parecer que é positiva, mas para mim estava sendo negativa, que é dar muito e sem limite. Eu estava sem limite. Então, por exemplo, eu não passava do horário, para mim, independente. Eu ia para uma cidade, ia para o hotel e continuava trabalhando depois que eu chegava no hotel. Aí no dia seguinte, 7 horas, eu tinha que estar no cliente, indo para outra cidade, numa cidade, e continuava virando. Tu comia nesse processo? Comia errado, né? Não. E demais. Acontece assim, quando eu gosto muito do trabalho, eu me lembro que quando eu estava, por exemplo, a indústria farmacêutica para mim realmente foi o ápice, que foi assim, foi muito difícil largar a indústria farmacêutica. Então, só um exemplo aqui. Eu me lembro, amiga, eu não sentia fome. Eu não sentia fome, de tanto que eu estava ali, feliz da vida fazendo aquilo. Sabe, trabalhando
E tipo assim, sem fome, sabe que horas eu ia tipo almoçar 3 horas da tarde, eu já não comia. Isso quando eu entrava no setor assim, novo. Entrei no laboratório novo, no setor novo, aí falava com o pessoal e tudo. Depois é que eu ia começar a almoçar com o pessoal para poder conhecer o pessoal e tudo, mas assim, se deixasse, eu não tinha fome. Isso acontece com você? Não, eu tinha assim, muita fome. Sério? Eu não perco a fome quando eu tô ansiosa, quando eu tô querendo finalizar alguma coisa, aí mesmo que eu como. Eu perco a fome. Não perco não. Queria. Isso é um indício, assim, isso é um indício de que eu tô fazendo aquilo que eu gosto, é quando eu perco a fome. É muito louco isso. Como é que foi, assim, esse processo? Eu quero saber como é que foi esse processo, assim, de você chegar, o último dia, assim, de você sair e largar mesmo. Caracoles, eu estou saindo da empresa que eu estava há 20 anos. Eu fiz um tour lá dentro, sozinha. Eu fiz um tour. Eu me testei para ver se eu ia sentir, se eu ia ficar triste, se eu ia sentir saudade. Eu fiz um teste comigo. Fiquei uma semana, porque eu quase não estava indo lá por conta do serviço que era externo, né? Então, essa semana eu fiquei mais quieta, a última semana eu fiquei mais quieta. E ninguém sabia? Não, ninguém sabia. E eu fiquei mais quieta, fiquei circulando por lá, olhando, para ver se ia dar alguma coisa, e aí não deu. Não deu. Tu teve mais certeza. Tu teve paz? Mais certeza. Eu tive paz. Tu teve a certeza, não, é isso mesmo, eu vou fazer isso. Tive a certeza, assim, já tem 2 meses também, né, que eu saí, já emendei num projeto, né? Que eu já vinha, porque tudo aconteceu muito rápido, né? E a questão da família, de ter mais tempo com a família, tudo somou. Tudo somou. E a gente tem que meter as caras e fazer. Você tem quantos filhos? Tem uma filha? Tem 2 filhas. 2 filhas. Elas gostaram? Elas amaram, porque desde pequenininha elas... Elas já são adultas já? Já são, uma tem 20, a outra tem 22. Elas amaram, porque eu tenho cartinha delas. Elas falavam o nome mandava carta assim, mãe, fala pro chefe fulano de tal, para ele mandar você para casa porque eu estou com saudade. E tem coisa escrita delas. Assim, aqueles relatórios da pedagoga, da escola. Por que você não faz na moldura e bota assim, que é pra você... Não, cara, faz umas moldurinhas assim e bota assim no teu escritório, que é pra você lembrar. Cada vez que te bater ali o desânimo, porque às vezes bate. Não vai dizer que são só flores. Porque eu ganhava na indústria farmacêutica, gente, dava para eu comprar um apartamento na Barra. Então, muitas vezes, olha só, eu estou empreendendo desde 2011. Eu saí da indústria farmacêutica com o olhinho, sabe, brilhando e tal. Mas assim, hoje eu entendo muito do que eu fiz e entendo todos os propósitos. Então tem horas que às vezes bate o desânimo porque a gente às vezes não consegue uma determinada coisa do jeito que a gente quer e tudo e tal. Então é bom a gente lembrar, sabe? Eu tenho momentos que eu saía dirigindo do setor com as lágrimas nos olhos, a lágrima caindo de saudade da minha filha. Eu chorava dentro do carro. Porque eu não tinha tempo para ficar com a minha filha. É verdade. Às vezes eu também tenho meus desânimos, né? Acho que isso é normal, mesmo você empreendendo ou não. É normal, mas eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade, hoje eu avaliando bem, de ter mesmo a minha empresa e hoje ter condições de ter meus filhos perto de mim. Isso faz toda a diferença. Mesmo que eu esteja trabalhando o dia inteiro, porque eu trabalho o dia inteiro, da hora que eu acordo, da hora de dormir, mas tão pertinho, numa empresa de terceiros, eu não teria essa oportunidade. Com certeza. E eu ter aberto essa oportunidade para as pessoas que trabalham comigo, eu multiplicar isso, me sinto muito bem. Porque aqui, os profissionais do meu trabalho, eu dou essa oportunidade deles empreenderem aqui dentro. E eles têm essa mesma liberdade que eu tenho. Então, eu acho isso muito bacana, não ser preso, você conseguir fazer a sua agenda, você conseguir ter essa liberdade, essa flexibilidade que num CLT você não teria. Então, o CLT é necessário para muitas pessoas, mas realmente prende muito nessa questão. Então, assim, cada um tem suas necessidades, mas hoje eu sou muito grata a Deus mesmo por poder empreender, por ele ter dado essa oportunidade para mim também. Amém, porque o que acontece? Ela trabalha numa sala e atrás dessa sala tem uma outra salinha com portinha e tudo, onde tem
cama, aí tem um frigobar, São tem os uma benefícios de TV. empreender, né? Então né? o filho dela fica ali vendo TV, de vez em quando, mãe, não sei o que, não sei o que lá, mas você entende que os filhos estão ali. A filha agora já tá com 15 15 anos. anos. Cresceu no salão. Ajuda no salão e tudo e tal, e já tá com essa veia empreendedora. E já porque vê a mãe aprendeu fazer. muito comigo. Já trabalha, já empreende, já ganha o Legal, dinheirinho né? dela. Então, assim, é algo único que você só consegue empreendendo mesmo. Eu, no meu caso, quando eu saí da indústria farmacêutica, houve um período que a minha filha, Lisandra, falava assim, mãe, volta para a indústria. Porque a gente passou também, até eu me ajustar e entender o que eu precisava fazer para ter um dinheiro certo. Agora, por que eu saí? Cara, minha mãe, ela simplesmente ficou doente, muito doente. E por eu estar empreendendo, por eu estar trabalhando para mim, eu pude dar toda a atenção para minha mãe. Os meus clientes, o que eu fiz? Eu trabalho com divulgação, sou estrategista de marketing orgânico, você sabe disso. Os meus clientes, tem cliente meu desde essa época. Então, assim, você acha que eu vou deixar esses meus clientes? Nunca. Esses clientes, tem cliente meu que eu falava assim, olha, eu vou precisar divulgar à noite. Pro meu irmão ir à noite para lá. Eu ficava durante o dia, meu irmão era corretor, então eu tinha que ficar durante o dia lá. Meu irmão trabalhava durante o dia. E à noite ele ia pro hospital e eu trabalhava até mais ou menos 2 e pouca da manhã, fazendo tudo que eu tinha que fazer. E tipo assim, meus clientes, eles são meus amigos, justamente por conta disso. Por quê? Porque eu sempre abri o jogo muito com eles. Não, Marta, pode ir. Falei, olha, por esse tempo eu vou precisar fazer a divulgação à noite. Cara, você tem noção do que é isso? Então, assim, na indústria farmacêutica, maravilhosa a indústria farmacêutica, tanto que a última empresa que eu trabalhei, o dono, está no meu WhatsApp, mas não tinha como. Eu não ia poder me ausentar esse tempo todo. E, cara, foi tão assim, é lógico que eu não ia poder me ausentar esse tempo todo, tudo bem. Depois vai ficar 2 meses e tudo é óbvio. A outra pessoa que iria assumir o meu lugar por essa licença ia ficar. Isso é natural. E tudo bem por isso, entendeu? Mas assim, então para mim foi fundamental isso. E depois isso fez toda uma diferença, porque minha mãe faleceu 6 anos depois. Que eu saí da indústria farmacêutica, comecei a empreender. Ela ficou doente, fiquei. Eu que levava para médico, para tudo. Só de médico, tinha Tijuca, tinha centro da cidade, Tijuca, Taquara, freguesia e mais outro lugar que eu não lembro. Eram 5 que eu me lembro. Só de médico. Fora centro da cidade também, que eu ia ver negócio de aposentadoria com ela, questões de aposentadoria. Era eu que ia com a minha mãe. 6 anos depois de eu ter saído, a minha mãe faleceu, eu ganhei esses 6 anos com a minha mãe. Exatamente. E Deus, ele já sabia disso. Deus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E eu acredito que quando você falou assim, que Deus estava conduzindo tudo, ele estava realmente te preparando para você montar o seu negócio. Sim. Porque você foi parar justamente no local aonde você depois foi ministrar treinamento para donos de laboratório, não foi à toa. Sim. Não, sim, e eu, na verdade, não era... Quando eu me formei em biologia, eu tenho licenciatura e bacharelado. Meu foco era ser professora, meu sonho era ser professora. E aí eu comecei a procurar, só que tinha aquela coisa, tem que ter experiência, se formar, tem que ter experiência. E eu falei, poxa, aí pintou essa oportunidade no laboratório. E eu fui, e fiquei, me acostumei com aquilo ali, o sonho de dar aula passou. Né? E quando eu estava, quando teve essa, que eu também dava aula online, né? Os lugares muito distantes, assim, eu dava o treinamento online. E aquilo pra mim é muito, essa coisa de câmera pra mim, eu tô aprendendo, né? Tô começando a me permitir. Quando eu tive a primeira que eu tive que dar para uma série de médicos, né? De farmacêuticos, de biomédicos, deu aquele gelo na barriga, mas fluiu, aconteceu. E depois com a prática aquilo foi melhorando. E uma vez dentro de casa, em home office, eu estava trabalhando no home office, e aí eu escutei também. Lembra que você queria dar aula? Que você Nossa! Aquilo me deu uma alegria tão Meu grande. Deus, isso é tremendo. Mas foi fantástico. Eu fiquei tão alegre com aquela alegria. Eu falei,
É verdade. Sabe, a gente vai vivendo naquela correria e a gente às vezes não vai percebendo que Deus está ali, sustentando aquilo Sim. tudo. Parece que só a gente está fazendo, né? Mas não tá. Interessante, né? A gente fica muito envolvido com os cuidados da vida, como diz a palavra, né? Sim. E a gente às vezes passa desapercebido esse cuidado dele. E ele cuida da gente o tempo todo mesmo, porque essa vozinha que você escutou, eu já ouvi também. Deixa eu te fazer uma pergunta que você falou aí agora. Você ministra palestras? Não, eu fazia isso também no Por que trabalho, você né? não volta a fazer um treinamento com esses donos de laboratório? Então, tem isso aí na agulha. Porque o que acontece, cara? Todo profissional que tem um conhecimento tem que ministrar uma palestra. Você tem que transmitir o que você sabe. Você faz bolo muito bem? Treinamento, palestras de como fazer bolo. O que acontece quando o bolo sola? É claro que tem outras peculiaridades no fazer o bolo. Eu estou dando só um exemplo. E aí, então, Sim. não pode falar isso, mas você já está pensando nisso. Conhecimento não pode travar, né, na pessoa. Não pode. Porque, gente, como é que... Mas tem É uma necessidade de você multiplicar tem o um teu texto que conhecimento. fala sobre isso, né? Todo conhecimento que não se transforma em vida, que não se transforma em valor, se torna conhecimento perdido. Né? Isso. Se transformar em valor. Esse conhecimento ele pode se transformar em valores financeiros no final do mês, Sim, através de venda de conhecimento, como Sim. ele pode também ser transformado em valor de vida, de você transformar Sim. uma vida. Exatamente. E tudo que a gente faz, a gente sendo cristã, né? A gente tem que estar sempre alinhado com os valores do reino. Sim. É um cuidado que a gente tem que ter diariamente. Com quem a gente fecha, com como a gente trata as pessoas que estão ali no nosso É o amor ao próximo em todos os detalhes, né? Isso a gente não pode perder. Sim. Por mais que a gente tenha um crescimento muito Exponencial, grande, né? exponencial, muito grande, assim, começa a ganhar muito dinheiro, a gente tem que continuar com nossos valores, com Sim. o pezinho da gente. Ah, no isso eu chão. acredito muito. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito fácil sair dessa Muito fácil. É muito fácil. A pessoa se torna arrogante, à medida que ela começa a ganhar muito dinheiro, ela se torna arrogante, ela se torna uma pessoa que não é mais humilde. Aí ela vai perdendo os valores dela assim gradativamente. Quando ela olhar, ela está uma outra pessoa. Sim, vai Por vai isso tem que transformando. vigiar, né, amiga? Vigiar. Tem A palavra gente que vigiar. se perde com coisas tão já pequenas, Sim. imagina com muito dinheiro. Por isso que dizem assim, quer saber quem é a pessoa, dá poder a ela. Exatamente. E isso a gente vai aprendendo, né? Ao longo da vida. E eu sou muito grata por essa oportunidade. E esses poucos meses que você já começou, você já sentiu uma grande diferença assim na tua vida pessoal também? Muita coisa. Muita coisa. Uma das vantagens de eu ter ido para essa última função lá era de não trabalhar mais sábado. E foi maravilhoso para mim, a vida inteira trabalhando sábado. E eu nessa outra função. Só que agora eu voltei a trabalhar sábado, mas na minha empresa. Mas eu vou pro sábado feliz da vida, alegre. É outra vibe, é outro momento, é outra coisa, é outra sensação. Eu tenho a camisa da minha empresa, escrito em site digital web. Aí eu tava lembrando, eu vesti tanto a camisa das empresas por onde eu trabalhei e vesti bem. Se eu tivesse que vestir agora a camisa de uma outra empresa e trabalhar para essa empresa, eu trabalharia também numa Sim, boa. sim. Mas hoje eu acho um pouco mais difícil isso acontecer porque eu agora tenho meu negócio. E aí eu lembrei, eu botei assim embaixo, vestindo a camisa, a minha. Legal. Vestindo a camisa, 2 pontos, a minha. Isso é muito importante também. Sim. Nada contra de você trabalhar numa empresa, nada contra, porque, cara, se eu tiver que trabalhar numa empresa hoje, eu trabalho feliz da vida também. Só que assim, eu sou empreendedora, entendeu? Então, não tem mais como voltar atrás. Agora vamos lá, você já tem mais expertise da empresa anterior, que com certeza está te ajudando hoje a empreender. Sim. Mas tem alguma coisa hoje na empresa que você montou que está te dando aquele gelinho na barriga? O Você precisa gelo, ser- né? Essa era você digital, precisa né? ser- Essa era digital, se eu até adaptar, fui- aprender. A gente, quando entra nesse negócio de empreender, a gente
tem que estudar, tem que aprender, tem que se atualizar o tempo todo, isso aí não tem como parar. Tem que entrar no digital. Tem que entrar no digital, por mais que não seja, que eu não goste muito não gosto, eu fui fazer um curso de marketing digital para poder entender e até para você poder contratar um serviço, que é uma linguagem que você não entende, né? Então assim, você tem que entender um pouquinho para poder fluir o negócio. Então eu fui atrás disso. Essa parte é uma parte que meio que me assusta um pouco. Que é uma novidade para você. Mas é necessário, é novidade. Né? E quando você vê o resultado, aí é bacana, você está vendo resolver que aquilo ali, né, não é a tua praia, mas que aquilo ali você precisa, é possível você fazer. Tem a minha filha que me ajuda nessa parte, né? Que ela a cabecinha dela já é mais voltada, mais tranquila para isso. Tranquila. E não me sobrecarrega com isso, né? Mas assim, a gente tem que estar olhando o tempo todo o que está acontecendo. Não é simplesmente você chegar e dizer, eu tenho uma pessoa que faz a coleta do sangue, eu simplesmente largar aquilo ali na mão daquela pessoa. 100%. É muita responsabilidade, né? A gente tem que entender isso. Que a gente tem que estar ali olhando tudo. Não por desconfiança, é porque às vezes a pessoa tem uma necessidade e você, como a pessoa que está liderando ali, como acho que gosta dessa palavra chefe, né? Você é a liderança, você pode dar um suporte antes que aconteça alguma coisa. Algum problema. Né? Um problema sério. Então assim, não largar. Isso aí eu já entendi que não dá para largar. Sim. Você tem que estar ali de olho o tempo inteiro. Isso dá um suporte. E é você que olha essa parte ou você tem alguém que, por exemplo, chegou alguém que vai coletar o sangue, né? Como é que é isso? Eu, graças a Deus, eu tenho uma profissional que ela tá na mesma... ela tem um conhecimento, que ela vem da mesma empresa que eu também. Então ela veio já muito treinada nos procedimentos. Então foi uma benção, assim, porque alguns detalhes eu não preciso ficar ali em cima dela. Ela sabe, eu sei que ela tem conhecimento. Então isso já foi maravilhoso, foi muito bom. Então eu deixo ela bem à vontade ali, eu tenho confiança no serviço que ela faz. Mas tudo tem coisas que vão ser novas e que a gente vai ter que estar junto ali para aprender junto. Para ter a assinatura da tua empresa. Exatamente. Do processo. Assim, ela é muito boa, a gente tem uma boa relação ali, tá dando certo, tá funcionando. Tá dando certo a parceria. E a empresa está indo bem? Ela tá caminhando como ela deveria caminhar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É óbvio, né, que a gente tem uma expectativa muito grande. Então a gente quer tudo para ontem, né? Então eu tenho que tô trabalhando isso em mim. Até para eu não ficar desanimada, porque um dia acontece, outro dia não acontece, né? E é a perseverança, né? Eu tô aprendendo a ser perseverante. Isso é um aprendizado. Tem que perseverar. E a gente está em fase de divulgação mesmo, das pessoas conhecerem. 2 meses é muito nova. Você se considera automotivada? Eu sou. Você se automotiva? Eu não tenho alternativa. Você tem aquela motivação intrínseca? Não, de dentro? Eu tenho. Isso assim, eu hoje me sinto até um pouco sozinha, né? Ali eu me sinto um pouco sozinha, porque assim, eu tenho que ter muito cuidado para não centralizar tudo ali em mim. E a gente é uma empresa pequena, eu só tenho uma funcionária, a gente está começando, então eu tenho que me policiar para eu não centralizar, porque daqui a pouco eu sei que aquilo vai crescer e eu vou ter que sair delegando. Então é um cuidado, um exercício que eu tenho que fazer. Sim. De não ficar dessa forma. Sim. Que é uma tendência minha já. Muito bacana, minha amiga, né? Essa história. Eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muito que ela já que trouxe aprender. aqui pra gente. A sua empresa ainda é um bebê, É um mas bebê. você já tem uma larga experiência na tua área. O que você pode estar passando para os nossos ouvintes, para que eles possam também ter coragem para dar esse passo de fé que você deu, de poder também empreender, mesmo sem saber ainda os altos e baixos do empreendedores, que você ainda vai passar por isso, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque Jesus está no controle, não é verdade? E você tem a expertise para isso. É aquele negócio dos riscos calculados. Qual a dica que você dá para essas pessoas que estão pensando também como você dar aquele primeiro passo? Olha, eu acho que a primeira coisa a gente já tem, que é a semente, né? Essa semente de querer fazer. Acho que o primeiro passo é esse. A gente vai ter muitas vozes tentando desestimular a gente e a gente não fazer. Por vários motivos.
por não querer nos proteger. Eu tive essa situação de pessoas que me amam, mas eu querer me proteger para que eu não, né, porque elas não tá na veia delas. E você saber discernir essas vozes. E principalmente, né, colocar todo o projeto que você tem diante do Senhor. Sim. Eu acho fundamental. Eu tenho certeza que isso é fundamental. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Amém, Exatamente. amém. E a gente sente aqui, é algo diferente. Sim. É algo diferente e você precisa estar atento a isso. O principal, a direção de Deus, né? A direção de Deus, eu creio nisso. A confirmação dele, né? E a gente tem que filtrar as vozes, porque são muitas vozes. Tem aquela voz mesmo que não, as pessoas que estão no teu convívio, que não torcem, que não têm coragem e não querem que você avance. E tem aquelas que te amam, tem medo de você se dar mal e fica te carregando ali na reta curta, te freando para querer te proteger. Tem a voz do inimigo mesmo, o inimigo mesmo dizendo que não vai dar certo. E tem a tua voz sabotadora. A nossa sabotadora. A gente chama de crenças limitantes, né? A gente tem muita crença limitante. Sim. Então, eu vejo muita. A gente que é empreendedor, a gente começa a ver muitos testemunhos, muitos vídeos, muitas coisas assim. Tem uns caras assim na internet que, pô, antes de eu ser o que eu sou hoje, eu quebrei 17 vezes, 15 vezes, Gente, 30 mas vezes. mas tem uma hora Eu que adoro dá certo. escutar essas coisas, porque assim, o cara continuou. Então, assim, é perseverança também. É que nem nosso podcast, uma hora ele vai bombar, entendeu? Quando a gente acordar, meu Deus! Quantas mil visualizações! Então, gente, ó, já começa a ajudar aí, por favor, a dar aquele like no nosso vídeo aqui, que eu tenho certeza que foi super edificante. Não deixe de compartilhar com seus amigos, pessoal. Nos ajude a crescer com esse canal tão maravilhoso, que traz tantas histórias lindas, tanta motivação para vocês empreenderem e para outras pessoas que vocês conhecem também. Nos ajude, deixe aí seu comentário, sua pergunta e o que você quer assistir aqui, tá? Vem cá, a gente tá terminando, é sério? Infelizmente sim. A gente já tá Mas terminando. olha, está marcado, daqui a uns 2 anos a gente quer ver como é que está a sua empresa. Você vai voltar aqui e contar a sua trajetória. E você também está convidada para comparecer aqui no nosso outro quadro que a gente tem, que é o Se Liga Empreendedor. Pode ser, Você está creio que convidada. você tem Se muitos Liga conhecimentos Empreendedor. para Olha, passar. você que está montando um negócio de exames laboratoriais, primeiro 3, 4, 5 passos. Mais ou menos assim. O que se deve fazer, o que não se deve fazer. Entendeu? Se Liga Empreendedor. Tá convidada, tá? Obrigada, agradeço. Bom, eu queria encerrar, tive uma ideia aqui com ela, quando eu citei o provérbio. Sim. Eu tive uma ideia, porque a gente sabe como é que a gente tá começando, a minha cabeça fica assim. Então, eu tive uma ideia da gente sempre finalizar com uma frase positiva, alguma coisa assim. Aí no episódio sou eu, no episódio você. Então, eu vou tomar liberdade agora de citar novamente o provérbio, pode ser? Com certeza. Bom, gente, então olha só. Para você que quer empreender, confia as tuas obras ao Senhor e os teus planos serão estabelecidos. O que são essas obras? São as suas ações, a tua atitude, a tua coragem, as tuas ações de trabalho, tudo que você vem fazendo de trabalho. Confia a Deus, as tuas ideias, os teus projetos, e eles serão estabelecidos. Amém. Provérbios 16.3, versículo Amém, 3, amém. capítulo 16, versículo 3. Amém. Então, gente, tudo que eu faço na minha vida, eu confio ao Senhor. Tem coisas que dão certo, tem outras que não. O que não deu certo é porque não tinha que ser. E Porque você aprendizado, confia- nada em vão. E exatamente, eu sempre aprendo, e a maioria das coisas que eu confio a Deus, a maioria de tudo, Deus nunca me deixou na mão, glória, e nunca falhou comigo. Então é isso. É isso. Olha, Obrigada, estamos finalizando. pessoal. Fala, amiga. Fiquem com Deus. Agradecemos mesmo a presença e a audiência de vocês. Nós agradecemos. Um beijo pra vocês. E até o próximo. Peraí, dá aqui o seu contato, por favor. sim. Seu Instagram. Instagram, Saúde Lab, _oficial.
né? Telefone de contato da empresa? Saúde Lab _ oficial. Ainda não gravei o telefone. Então já vai estar o telefone aqui da empresa no rodapé Isso, do nosso vídeo, tá? Em Vila Valqueire, na Rua dos Miosotes, ali na Rua do Clube do Valqueire, tá, gente? Número 55, 504, a sala. Exatamente. Isso aí. Eu isso sei porque aí. de vez em quando vou lá, né? A gente Olha, toma café tem um gostoso. cafezinho expresso maravilhoso lá esperando por você. Biscoitinhos amanteigados, coisa assim, ó. Supimpa, um atendimento humanizado maravilhoso, tá legal? Então vocês podem ir lá. É isso aí. Gente, muito obrigada. Beijinho. Beijo. E até aqui, a ó. próxima.